acho isso tão maravilhoso. Essa diferença cultural eu acho tão maravilhoso quanto essa diferença de... Cara, mas é realmente totalmente inverso. É bizarro. É bizarro. O principal problema do Brasil é cultural. Por exemplo, é normal aqui um caminhão tomba. Primeiro que uns caminhões tombam aqui de um jeito maravilhoso. Você fala, gente, você tem uns motoristas. Eu sou de uma época, eu aprendi a dirigir caminhão como motorista de caminhão. Quando eu era jovem. O cara, pra ser motorista de caminhão no passado, século passado, ele tinha que ser um puta profissional. Nossa, mesmo? Tinham vários cursos de carga perigosos, os caras eram muito bons. O cara, você viu o cara estacionando assim de real caminhão biarticulado, que você fala, meu Deus, eu não faço isso nem a pau. Né? Então os caras eram muito bons. Hoje, você tem vários cretinos. Qualquer Zé Ruela. Qualquer cretino, e os caras querem... Um caso que eu acho que até já contei. É uma burrice até do ponto de vista de processo. Não vou falar o nome da empresa também, mas é uma empresa muito famosa. Ela estava fazendo uma reforma de um rotor gigante que trabalhou durante 30 anos. E veio o cara, eu não vou falar do país, porque senão eu vou entregar a empresa, mas veio o cara da Europa. Só para esse cara, sei lá, a empresa gastou 150 mil. Para esse cara vir e pagar o custo do cara e tal, o preço dele e tal, não sei o quê. Aí ficou 3 meses a manutenção desse rotor e tal, não sei o quê. Custo de engenharia, custo de gente de fora, custo de peça, de manutenção. Um custo gigantesco, um custo de milhões. Beleza. Na hora que terminou, para levar o rotor de volta, chamaram o Zezinho para dirigir o caminhão. O que aconteceu? O Zezinho tombou o caminhão com o rotor. Que custou milhões de dólares para recuperar. Então a gente tem esse negócio de você achar, não, isso aqui eu posso colocar qualquer um pra fazer. Esse cara faz parte de uma cadeia produtiva, às vezes milionária, que todo mundo tem que ser especializado. Voltando pra história, eu vi um caminhão que tombou e a polícia estava próxima. Então não deixou a população avançar e esfaquear a carga. E chegou a mídia lá tal, a própria polícia muitas vezes avisa a mídia, né? Chegou a mídia e uma mulher indignada e dando entrevista pra mídia, falando, porque eles estão impedindo o nosso direito. Que direito, Ela mulher? acha que ela tem direito a pegar a carga que caiu. Se caiu, no chão não é de ninguém. Então você entende o problema cultural que a gente tem aqui? Porque a pessoa acha que é direito dela roubar. E é uma coisa meio normal. Olha o que aconteceu no Espírito Santo quando teve greve da polícia. As pessoas com carros bons saindo à rua e saqueando. Então, um problema cultural é um problema sério. As pessoas não têm... Primeiro, tem várias coisas que a gente tem no Brasil errado. A gente não tem um reconhecimento como nação. E aí é um problema de um país multiétnico como o Brasil. No Japão, todo mundo é japonês. Então, o pessoal confia, porque ele se identifica no outro. Né? Então, a gente tem esse problema aqui no Brasil. Falta de confiança, né? Você não tem uma conexão com a sua família. Então, o sobrenome é algo importante, tá? Como eu falei, parente meu... Foi agora lá pra minha cidade de origem, na Itália. O cara chega lá e fala... E foi desse jeito. O cara chegou... É uma cidade muito pequenininha lá onde meu pai nasceu, de 1.700 pessoas. E essa pessoa tá lá, da minha família, e foi comprar uma carne. O cara perguntou, quem é você? Eu falei, eu sou Calíquio. No outro dia, bateram na porta dele, convidando ele pra almoçar. Na casa da pessoa. Eu falei, não, vem almoçar em casa. Então, assim, você tem uma conexão... cidade pequena, né? Então, mas quando você tem uma conexão com a família... Você não desonra a sua família. Entendeu? Você não vai cometer um crime, você não vai fazer algo errado, porque você não tá desonrando só você. Você tá desonrando a sua família. Então, eu acho que esse é um aspecto até bem espinhoso na minha perspectiva, porque assim, eu concordo contigo que um senso de conexão é importante para que tu não queira denegrir ou depreciar as pessoas que tu tá conectado. Inclusive, eu sinto isso em relação ao Rio Grande do Sul, porque... Eu nunca me ajustei à cultura gaúcha. Eu nunca me senti muito à vontade, principalmente no interior, porque eu sempre fui mais cosmopolita. Eu sempre tive interesses mais diferenciados e excêntricos do que o pessoal de lá. Sim. Mas eu respeito também totalmente essa galera que tem uma preservação da cultura. Eu respeito. Eu acho que essas pessoas, elas são importantes. Eu sempre digo, gente... As pessoas normais são importantes para a manutenção da ordem em uma sociedade que está funcionando. E os esquisitos também são importantes para a inovação, para o avanço, para o progresso, os questionamentos e tal. A importância não é direito. Exatamente. Direito, são pessoas que têm o direito de existir. Não é nenhuma perspectiva de soberba, sabe? De desprezo. A questão é, eu não me ajustava. Então, assim, o que eu fiz? Eu peguei minhas coisas e saí de lá. Entendeu? Vi que não tinha jeito pra mim e eu vim pra uma cidade grande. Inclusive, amo São Paulo. Eu me identifico muito mais com a cultura daqui. Mas,
pra mim é importante ser uma boa gaúcha. Entendeu? Porque as pessoas, elas vão analisar várias pessoas ou estados gaúchos a partir de mim também. Inclusive, outro dia o Elan comentou comigo sobre um caso, não sei se tu viu, de um sujeito que tava no metrô, imigrante, ele saiu dando soco nas mulheres no metrô. E ninguém faz nada. E assim, você não pode fazer, você faz, você vai preso. Cara, assim, ó, ele chegou e deu um soco numa guria, sei lá, de 45 quilos. A guria caiu dura no chão. E aí o Elan fez um comentário pra mim. Meu Deus, esse cara quer fuder com todos os imigrantes de lá, não é possível. Sabe qual é o seu objetivo? Assim, as pessoas já estão marginalizadas e mal vistas e o cara vai lá e começa a dar soco nas pessoas aleatoriamente. Querendo ou não, tu é o representante daquele lugar. Claro. Agora, o lado ruim, por exemplo, é quando isso é muito extremo. Porque eu leio, de vez em quando, sobre culturas tribais, principalmente que ainda existem na Índia e no Oriente Médio, mais no Oriente. E o sistema desses lugares é patriarcal, patrilinear, geralmente, com um sistema de honra geracional. Então, muitas vezes, principalmente em uma comunidade menor, etc., se uma pessoa, principalmente uma mulher, ela comete qualquer coisa que está fora da convenção, todos os homens da família vão atrás dela para que ela seja morta, para demonstrar que não é aceita a desonra naquela família. Sim. Então, muitas dessas jovens, elas são perseguidas até em outros países. Sim. Então, os tios, os pais, os irmãos, eles vão atrás dela e aí eles matam por asfixia, com tiro, com ácido no rosto. Nossa. Porque ela simplesmente desonrou aquela família. Mas em certos grupos islâmicos isso acontece também. Não, sim. Se uma mulher desonra, ela é morta. Exatamente. Então, são culturas muito tribais, em que a honra ainda ela é muito valorizada, ao ponto daquela pessoa ter medo de cometer qualquer equívoco, ou se ela cometer alguma coisa fora daquela convenção, ela é morta, ela é perseguida. E tem uma lógica, mesmo assim, intragrupal, tá? Porque, olha só, eu já comentei isso várias vezes, os meus inscritos estão acostumados a ouvir sobre essa história, que era um documentário sobre uma moça que, se não me engano, era do Paquistão. Ela quis casar sob a perspectiva da hipogamia. Ela não quis casar com um homem acima da caça dela, mas abaixo. Então é um rapaz mais simples, mais pobre, que estava abaixo dela. A família não aceitou. Aí, o que o pai e os tios dela fizeram? Encontraram ela perto de um rio, deram um tiro na cara dela, ela caiu. Milagrosamente, ela sobreviveu, ela pediu ajuda, o pai dela foi preso. E aí o repórter foi lá e perguntou: o que tu sente em relação a isso? O que a sua esposa pensou sobre? Ela é minha esposa, ela não tem que achar nada. Começou por aí, né? Um bicho, uma cabrita. Segundo, eu fiz o que era certo. Eu não me arrependo do que eu fiz. Sim. Aí depois, os líderes, os anciãos daquela comunidade tentaram convencer aquela jovem a perdoar o pai dela, retirar a queixa, porque senão aquilo poderia gerar um problema, uma guerra naquele grupo, naquele bairro. E aí ela removeu a queixa, depois ele foi entrevistado mais uma vez e ele disse: eu não me arrependo do que eu fiz e graças a isso eu sou mais respeitado do que nunca. Sim. Entendeu? E aí ele disse que as outras filhas dele começaram a receber inúmeros pedidos de casamento porque ele era um homem honrado e que ele não tinha aceitado aquela degradação na família dele. E aí, se tu for analisar, tem outras consequências também. As pessoas não querem mais fazer negócios com aquela família. Eles não confiam mais, eles não querem mais conviver. Então tem uma lógica intragrupal, estruturada, para que aquilo faça sentido. É um sistema de incentivos. Entendi. Esse é o problema, sabe? Assim, claro, pra mim isso é extremo. É óbvio. Mas eu acho que o extremo, pro outro lado, também é ruim. Por exemplo, aqui no Brasil, injúria é crime. Pra mim, injúria não tinha que ser crime. Difamação, calúnia, tá, vamos pensar, tá? Aí, beleza. Eu acho que calúnia é pior, tá mentindo. Calúnia tem duas. Não, é que os dois estão mentindo. É que o calúnia é o seguinte: calúnia, eu minto que você cometeu um crime. Tá? E difamação, eu te desonro. Eu acho ok, sabe? E a difamação, às vezes, te causa mais prejuízo que a calúnia. Às vezes. Porque um crime, ainda mais no Brasil, que ninguém vai preso por nada, às vezes, né? Às vezes é um crime até que, igual tem alguns crimes, que, na verdade, a pessoa se sente honrada de cometê-los, né? Imagina, vamos supor, eu matar alguém é crime. Mas se o cara for um abusador de criança, eu vou ficar feliz de ter cometido esse crime, entendeu? A difamação, às vezes, é até pior, porque você perde emprego, perde oportunidade por difamação. Né? Mas, por exemplo, a injúria. A injúria é uma ofensa. É você xingar alguém. Eu acho isso um absurdo. Também. Tá?
Eu acho que isso não tem que ser crime. Se depender de mim, não vai ser crime. Acho que injúria não tem que ter. Mas coisas assim, por exemplo, teve um cara lá, o cara casado, e aí a mulher engravidou, teve filho, aí descobriu que o filho não é dele. Isso independente se é homem ou se é mulher. Ou se você namora. O seu namorado te trair, pra mim é muito mais ofensa a você do que alguém te xingar. Você concorda? Como é que alguém te xingar é crime e uma traição não? Não que eu tô falando que traição tem que ser crime. Entendi. Não quero criminalizar. Entendi. Mas eu acho errado, por exemplo, como aconteceu aí um caso há pouco tempo. A mulher traiu o cara, o filho que ele achou que era dele não é dele. Além dessa mulher não ter que pagar por isso, ele é obrigado a pagar pensão o resto da vida. Isso é um absurdo pra mim. Você entendeu? Então isso eu acho errado. Abjeto. Como é que injúria é crime e isso não? Então esse extremo que você tá falando, eu acho errado. Mas o extremo que a gente tá no Brasil também... Não, isso aí... E eu não tô falando por causa da mulher trair. Um homem trair a mulher... Imagina você uma mulher, ainda mais uma mulher que é dona de casa. Você tá lá cuidando das crianças, cuidando da casa, tal, não sei o quê. Porra, aí seu marido tá com outra aí. Às vezes até... Saiu na TV agora, um cara traindo a mulher num campo de futebol lá com outra. A mulher em casa, aí, sabe aquelas câmeras que vai pegando o pessoal na torcida? Aí tava o cara lá com outra mulher, né? Na hora que eles se viram na câmera, se esconderam. Ah, aquele casal. Isso, Dos que os dois eram loiros, casados. né? Isso. Aí imagina que, pô, a mulher... Imagina essa mulher, a esposa desse cara, ela em casa, lavando as cuecas desse desgraçado, e a vizinhança toda vendo o marido dela traindo ela. Isso é pior que qualquer injúria pra mim. Então, se isso não é crime, a injúria também não tem que ser crime. Mas olha, tem uma coisa que é interessante de se analisar culturalmente. Porque outro dia eu vi um vídeo de uma jovem chinesa que mora no Brasil, né? Tá aprendendo português. E ela falou que a traição é muito mal vista na China. Sim. Lá Sempre eles foi mal vista analisam na sociedade. muito mal isso. E isso acontece tanto para os homens quanto para as mulheres. Sim. As pessoas realmente julgam muito. E ela disse que no Brasil não é assim. E eu não tinha pensado sobre uma perspectiva que eu achei muito engraçada. No Brasil é o contrário. Sim. Não é o corno que tá errado. Todo mundo... Aliás, não é o traidor que as pessoas analisam mal. É o corno. Sabe onde eu me toquei muito disso? Tava O corno que é ridicularizado, gente. Tinha que ser o contrário. Tava um conhecido lá em casa, parente, na verdade, ele é inglês. Ele é casado com uma prima minha. Ele é inglês. Ele tava lá em casa. E a gente conversando isso sobre chifre e tal, não sei o quê. E aí a gente perguntando, e a gente não sabia como é que falava corno em inglês, né? Você sabe? Ninguém sabe, né? Aí eu falei, como é que fala corno em inglês, chifrudo? Ele não entendia, né? Aí ele, claro, ele não tava entendendo a palavra. Eu falei, quando, tipo, como é que você chama quando o cara, ele é traído pela mulher dele? Como que você chama? Ele, a gente chama ele pra sair, pra beber. Ele não entendia a pergunta. Entendeu? Entendi. Ele não entendia. Não tem uma conotação. Porque não tem uma conotação ruim pro cara que é traído. A conotação ruim é pra quem traiu. Isso é óbvio. Só que no Brasil, que é o contrário. Que o cara que é zoado é o que tomou o corno. chifre. Como assim, gente? O otário é quem foi roubado. O otário é quem foi passado pra trás, gente. É uma cultura horrível. Eu achei tão engraçado. Ele falou, não, a gente chama ele pra sair, pra ir num bar. Pra consolar? Você vai querer consolar as pessoas. Eu achei isso tão maravilhoso. Essa diferença cultural eu acho tão maravilhoso. Quando tem essa diferença de... Cara, mas é realmente totalmente inverso. É bizarro. É bizarro. Eu vi uma dessa, que eu não lembro agora, de um termo também em inglês e em português, que também muda como a... Eu lembro que eu tava no aeroporto e aí tava escrito assim... Aí, na hora que libera o embarque, aparece escrito assim... Aí fala assim, brasileiro é afobado, todo mundo quer sentar em primeiro. Mas não é só a questão cultural, a língua também não ajuda. Então tava escrito assim, embarque imediato. Se aparece embarque imediato, aí não adianta. Eu tenho que sair correndo, né? Aí eu cheguei na Inglaterra, não sei, nem lembro agora, na Inglaterra. Aí quando eu tava esperando o avião, aí tava escrito assim... onboarding now. Era uma coisa assim, era totalmente diferente. Mas que quando você lia, você, não, beleza. Você não tá com pressa. Então, eu acho muito legal essas diferenças culturais que mudam a forma das pessoas agirem. E olha, tem uma coisa também. Era nowboarding, pegando. Nowboarding. Tem uma coisa que é bizarro, porque se a gente analisar, mesmo que a gente tenha uma condescendência maior em relação à traição, ainda assim os brasileiros são muito mais violentos do que os ingleses. Em relação à traição, por exemplo. Porque, cara, eu confesso assim que eu estou isolada, querendo ou não, numa bolha intelectual, com certos tipos de conteúdo, com certas formações, etc.
eventualmente, eu vou ver os comentários de outras bolhas em caso de traição. As pessoas defendendo coisas horrorosas pra quem traiu, assim, tem que morrer, aquela mulher tem que ser queimada mesmo, sabe? Aquele homem, ele mereceu, o que será que ele fez, etc. Então, a gente também tem um outro problema. O brasileiro, ele é muito condescendente com a violência no geral, com modos extremos de lidar com as coisas. Mas você não acha que é pela falta de justiça também? Você não tem justiça. Não. Né? Tudo então bem. Você quer ver justiça. Se a gente for analisar sob uma perspectiva, por exemplo, de assassinato, de latrocínio, sequestro, abuso sexual, concordo, porque não acontece nada com essas pessoas. Não acontece nada com elas. Agora, uma pessoa que simplesmente meteu um chifre, eu não acho que ela mereça ser morta. Então, mas eu concordo plenamente. Mas tem coisas que me preocupam. Por exemplo, esse cara que foi traído e o filho não era dele. Como tem vários. Eu li um estudo uma vez, não vi a consistência do estudo, só vi o número lá tal, que falava que provavelmente no Brasil 20% das pessoas não são filhos de quem eles acham que são. Então, quer dizer, tem traição pra caramba aí no Brasil. O problema é o seguinte, quando você sai, imagina que você sai com outro homem a ponto de poder engravidar. Quer dizer que você não se preservou, tá? Você não tomou certos cuidados. Concorda que você arriscou, tá pondo em risco a vida do seu parceiro? Não, eu acho que tu tá colocando em risco a vida de muitas pessoas. Então... Isso é um problema bem grave. Independente da traição em si, que eu já achei errado, você quer trair, termina com o seu parceiro e sai com quem você quiser. Acabou. Mas independente disso, o risco de vida que você tá trazendo pras pessoas. Não, vamos analisar do ponto de vista de que um sujeito é enganado a vida inteira criando filhos que não são deles. Como aconteceu? Você viu o velhinho que descobriu anos que os 3 filhos não eram dele? Cara, isso é absurdo. Eu penso que essa pessoa, ela tem que ser processada e indenizar o outro sujeito. Mas não tem indenização porque o cara tá com 90 anos. Mano... Porque esse cara foi tomado a vida toda dele. Meu Deus, eu falo, isso não tem que acontecer, pelo amor de Deus, eu não tô falando que isso tem que acontecer. Mas se esse cara, na hora, pegasse uma arma e desse um tiro, eu entenderia. Porque ele foi roubado. Isso não tem que acontecer, pelo amor de Deus. Mas foi roubada a vida dessa pessoa. Essa mulher roubou a vida inteira desse cara. Eu entendo. Essa mulher fez esse cara trabalhar a vida inteira por os filhos. Meu pai fez tudo por mim. E pelos meus irmãos e tal. Imagina se ele descobre, que os filhos não são deles. Quer dizer, eu dediquei a minha vida toda por uma fraude. Não tem indenização que recupere a vida desse cara. A questão é que tem que ter algum tipo de compensação. Mas sabe? Tem que ter DNA no registro. Alguma coisa tem que ter. Tem que ter DNA no registro. Sim. Inclusive, eu tô desenvolvendo um projeto de lei sobre isso, sabia? Eu escrevi um por permissão. Eu escrevi um que é o de saúde. Isso tá lá. Inclusive, vamos trocar informações sobre isso. Porque esse é um outro problema que a gente vive no Brasil, que é a falta de confiança entre os cidadãos. A gente não confia uns nos outros, simplesmente porque a gente sabe que o brasileiro é safadinho. E safadinho em vários sentidos, de tirar vantagem, de furar fila, de traição, de mentira, de furto. Tudo é assim aqui, cara. É a lei de Gerson, né? A gente tem que reconstruir a cultura moral desse país.